Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Nós temos já pensado um pouco a respeito desse evangelho que apresenta a pessoa do Senhor Jesus como o Rei. E nós vemos esses primeiros versículos, como nós já temos comentado no último domingo, que aparece então naqueles dias João o Batista. Ele não está em nenhum dos palácios, ele não está numa sinagoga, ele não está no meio da multidão, mas ele está no deserto da Judéia. E ele traz uma mensagem apontando para uma pessoa que em breve haveria de se manifestar. É interessante que João tinha bem claro em sua mente a missão, ou melhor, ele compreendia bem do que a palavra de Deus, que Deus tinha manifestado a ele, e ele assim ia cumprir, porque ele diz: eu não sou digno de... Vem após mim alguém que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. Quando em outra oportunidade vieram perguntar para ele quem ele era, ele diz: eu não sou o Cristo. Se nós temos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 19 em diante. Então ele sabia bem a sua missão e a palavra que foi dada a ele a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava anunciando o Messias, anunciando a pessoa do Senhor Jesus. É interessante que em determinada situação Paulo faz essa menção também. Nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos, e a respeito do batismo de João, no capítulo 19, versículo 4, diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então podemos ver, através dessas manifestações, a mensagem de João Batista, João o Batista, que anunciava o batismo do arrependimento. Ele falava ao povo que após ele havia de vir, porque após ele havia de vir, que era Jesus Cristo. Então ele veio preparar o caminho do Senhor. Eu estava pensando também que um dos motivos, claro, se trata da palavra de Deus aqui, nós nos ocuparmos com a palavra de Deus, é saber pontualmente, saber esse enquadramento desses tempos. Podíamos pensar em dispensações, ou essas manifestações, para saber aplicar e ver esse enquadramento das Escrituras, para que possamos, então, anunciar a pessoa do Senhor Jesus, saber a quem ele está se referindo, a quem a esse batismo, a quem essa pregação era mencionada, a quem era dirigida, e até mesmo se ela ainda é aplicada na nossa época. Também é um bom estudo para nós ver o enquadramento. Porque eu estava pensando lá em Atos, antes desse capítulo 19, capítulo 18, que nós temos Apolo, que também era um homem eloquente, que pregava diligentemente as coisas do Senhor, mas ele conhecia somente esse batismo de João. Então, houve uma dedicação de Priscila e Áquila, embora esse não é nós temos no nosso estudo, mas houve uma dedicação, então, de Priscila e Áquila, que levaram ele consigo e apontaram precisamente o caminho, declararam mais precisamente o caminho de Deus. Isso nós temos no livro de Atos, capítulo 18, a partir ali do versículo 24, ou a partir do versículo 23 até o 28. Então, eles colocaram mais pontualmente, instruíram melhor Apolo,
a respeito dessa mensagem. E, uma certa medida, é isso que nós também temos feito nesse Evangelho de Mateus. É saber mais precisamente esse enquadramento, onde as coisas se encaixam, e podemos observar como Deus cumpre todas as coisas. E com isto, nós podemos também estar encorajados ou descansar, sabendo que o Senhor há de cumprir todas as coisas. Houve então esse período, naqueles dias apareceu João Batista, no deserto da Judéia, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós vemos logo no versículo 3 que, porque este é o anúncio anunciado pelo profeta Isaías. Então nós podemos ver que se cumpre aquilo que Deus tinha falado através dos seus profetas. E isso para nós também se torna algo de encorajamento, sabendo que no tempo certo Deus há de revelar as suas coisas. Como a gente estava falando do João Batista esses dias, semana passada, e agora o irmão citou de novo, eu lembrei que eu comecei a dar uma pesquisada para ir atrás da história do João Batista, e a gente tem muita pouca coisa histórica sobre ele que não seja as próprias escrituras, né? Falando do próprio João Batista, que a gente possa confirmar. E é interessante que João Batista, acho que já foi dito semana passada, ele era para continuar como filho de um sacerdote do templo, ele ia também exercer sacerdócio no templo, e ele abandonou isso para ir para o deserto, para aprender de Deus e ser usado por Deus como a voz do que clama no deserto, preparando os corações e os ouvidos, endireitando os caminhos para quando o Senhor viesse. E eu lembrei que a palavra deserto no hebraico, que significa midbar, ela vem da mesma raiz que significa palavra. E nas meditações que eu vi, depois eu mesmo ter já chegado à mesma conclusão, o Senhor acredito que me levou o deserto, ele é um lugar que o Senhor utiliza o tempo todo para falar. Então, quem era hebreu já sabia disso, que o deserto era um lugar de fala, porque é proveniente do mesmo tipo de raiz da língua deles. E o Senhor se utiliza disso o tempo todo. E João, ele fala que é chegado o reino dos céus. E aí eu lembrei em Êxodo 19, quando no deserto Deus fala com Moisés para que Moisés preparasse o povo, que no terceiro dia ele ia chamar o povo e fazer deles todos reino e sacerdócio. Um povo santo para ele. E o povo, por temor de ver e ouvir o Senhor, ao invés deles usarem o temor para que eles fizessem a vontade de Deus, eles quiseram se afastar e pediram para que Moisés aqui ficasse falando com o Senhor e não eles. Né? E agora, vindo para o Novo Testamento, explicando para nós, o Senhor Jesus, na sua graça e misericórdia, ele agora também, quando a gente recebe a ele como Senhor e Salvador, ele também nos tornou o seu sacerdócio. Né? Segundo Pedro, se não me engano, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o Senhor, o reino de Deus está chegando, nós fazemos parte desse reino, e somos sacerdotes desse reino, nós devemos cada vez mais entender o que é viver para esse reino, para agradar esse nosso Rei e Senhor. Né? E Apocalipse 1 também, né, fala que daí ele vai construir reino, reis e sacerdotes. Né? Mas isso eu falando depois, quando o Senhor Jesus vier.
Ainda alguns pensamentos a respeito do tema batismo, que foi mencionado no início. Como já dito, é necessário distinguir em que época, com que finalidade determinada coisa aconteceu. O batismo realizado por João não é o batismo cristão, o batismo que nós praticamos hoje ainda. Isso já fica claro nessa passagem mencionada de Atos 19. E por essa razão, aqueles homens lá passaram novamente pelo batismo, o que já hoje em dia não é necessário. O batismo significa ou simboliza o fim de algo, o encerramento de algo e a identificação com algo. No caso específico do batismo realizado por João, ali no Rio Jordão, esse batismo era para o arrependimento, era para aquelas pessoas que não eram muitas, mas também não eram tão poucas assim, que esperavam pelo Messias prometido, aquele remanescente, aqueles crentes do povo de Israel, ou melhor, do povo judeu, pudessem se separar, por assim dizer, da grande massa incrédula, pudessem se purificar, confessar seus pecados, suas injustiças, se identificando com essa pregação de João, que o reino estava próximo, estava chegando, estava perto. E dessa maneira, então, eles estavam preparando e se preparando para receber o Messias. E isso, obviamente, não é o caso da igreja, e por isso também, ou melhor, essa é uma das razões também que o batismo é diferente e não é mais praticado hoje. Esse batismo de João era especificamente para chamar o povo ao arrependimento e a esperar o rei, o Messias, que estava prestes a aparecer. No versículo 2, aqui nessa versão, diz: é chegado o reino dos céus. Mas, na verdade, seria: o reino dos céus está próximo, está chegando, está perto. Ainda não havia chegado, porque o Senhor Jesus ainda não se havia manifestado. E quanto a João o Batista, como já foi mencionado também, é uma personagem que não é muito mencionado na Sagrada Escritura. Temos alguns detalhes, sim, que nos mostram um pouco quem ele era. Ele era filho de um sacerdote e a mãe dele também era uma descendente da família sacerdotal. E da sua infância temos praticamente nada, talvez alguma coisa não me engano, em Lucas,
desculpe. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E é interessante que já desde criança, ou desde jovem, ele estava nos desertos, ele estava oculto. E isso também vem a calhar bem com a sua mensagem, já profetizada no livro de Isaías, voz do que clama no deserto. E no início foi mencionado João capítulo 1, e vamos voltar a essa passagem porque é interessante ver a reação de João o Batista. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19, ele é questionado pelos líderes religiosos. Quem és tu? Aí a resposta dele é, versículo 20, eu não sou o Cristo. Versículo 21, és tu Elias? Não sou. És tu profeta, ou melhor, o profeta? Não. Percebemos como as suas respostas são cada vez menores. E por fim, quando interpelado mais uma vez no versículo 22, quem és? Aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. E é interessante observar esse detalhe. Ele não diz, eu sou aquele que prepara o caminho. Eu não sou aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Eu não sou aquele que está preparando o caminho para o Messias. Não, ele nem faz menção da sua pessoa. Ele diz apenas, eu sou a voz. Ele reduz a si mesmo apenas a uma voz. E que belo exemplo para cada um de nós também, que sejamos apenas a voz, apenas o que transmite uma mensagem. E não que queiramos aparecer. E voltando mais uma vez para o Evangelho de João, agora no capítulo 3, João, capítulo 3, versículo 29, segunda linha, mas o amigo do esposo. Aqui ele fala na terceira pessoa, o amigo do esposo. Ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele, o esposo, o noivo, o Senhor Jesus, cresça e eu diminua. Então, apesar do pouco que sabemos dessa personagem, João, temos alguns pontos bastante interessantes e muito instrutivos para nós.